Obrigado, de verdade. E aí, aos 9 anos, eu não... Eu tinha 2 tênis, cara. 2 tênis ganhados. Eu acho que o meu pé era 37, os tênis era 40 e... Pé de pobre não tem tamanho. Nem... Não tem tamanho. E eu peguei um desses tênis, vendi no meu bairro. Vendi ele Com 9 anos. Com 9 anos. Eu vendi aproximadamente R$10. Peguei esse dinheiro e como às vezes eu passava em Santa Amaro, uma região que tinha próximo, eu via que os meninos vendiam bala lá no Farol e eu falei, pô, vou vender bala. Fui na doceria, comprei as balas com o dinheiro do tênis que eu vendi e fui na doceria, comprei as balas. Quando eu fui no Farol pra vender, os meninos falaram, ó, aqui você não pode vender porque aqui esses faróis já tem dono e a gente paga por semana para poder vender nesse farol e não tem mais vaga, né? Eu não entendia que o jogo era aquele até então. E como os meninos gostaram de mim, falou assim, faz o seguinte, você não vai vender no metrô, no trem. No trem vende bem pra caramba, cara, só tem que ter cuidado com os guardas, né? Eu falei, cara, legal. E no mesmo dia fui vender no trem e aí foi minha primeira falência de empresa. Eu entrei no trem sem conhecimento. Aí os caras foram lá e raparam. Cara, quando eu falei a bala, pô, não cheguei nem no sabor. E aí tomaram a bala, pô, levei uns tapas lá do segurança, falou que aqui não podia e tal, e me mandaram embora, cara. Mas com 9 anos você apanhou? Com 9 Dos anos. seguranças? Com 9 anos. Olha isso, cara. E aí, cara, eu não desisti, cara. Eu tinha o tênis, voltei pro meu bairro, vendi o tênis que eu tinha, comprei mais bala no outro dia, fui de chinelo e fui vender bala. E deu certo, eu perguntei ali, eu tinha um ponto de encontro do pessoal que vendia, eu perguntei e tinha meio que uma escala pra não ir todo mundo no mesmo trem, então já tinha uma organização legal, né? E aí eu fui vender bala no trem, passou um tempo eu vendendo bala no trem, comecei a ajudar minha mãe. E detalhe, tá? Esse vender bala no trem e depois eu pulei pra farol, eu arrumei um farol pra mim poder vender com outros amigos meus. Minha mãe não tinha conhecimento. Eu fui na raça, sozinho. Eu sabia que eu teria que fazer alguma coisa pra ajudar minha família, mas minha mãe, eu imaginava que era o seguinte, eu não posso dar mais trabalho pra minha mãe do que minha mãe já tem. Então eu tenho que me virar pra conseguir ajudar minha mãe. Fui vender bala em uns faróis ali na região de Interlagos. E, cara, e daí pra frente eu fui empreendendo, trabalhando, ajudando minha mãe. E minha mãe entrou numa depressão, cara, muito grande. Muito grande. Devido a toda essa situação, na época, essa palavra depressão nem existia. A gente nem sabia que era uma depressão na época. Mas a minha mãe entrou numa depressão muito grave, muito grave. E ela começou a me bater de uma forma muito severa, de agressões, de eu ter que ir pro hospital, de coisas que minha mãe imaginava. Por exemplo, eu já cheguei a acordar de madrugada apanhando de madeira da minha mãe e sair com a cabeça sangrando e ter que correr pra rua. E eu morava e o quintal que que na época morava um tio meu também, e tinha um outro pessoal. E, cara, não sei por que ninguém também nunca ajudou, sempre achava que... Tinha uma omissão. Uma omissão total, e depois eu fui entender que realmente essa parte da minha família era uma parte, cara, que naquele momento insistia muito pra que tudo desse errado dentro da minha casa. E aí eu, cara, depois de muitos episódios de surra severa... E, cara, eu entendia que minha mãe tava passando por um problema muito grande, cara. Eu tive que morar com a minha avó. Minha avó morava no mesmo bairro. Minha avó, eu sempre dormi muito na casa da minha avó desde moleque. Eu fui morar na casa da minha avó, eu tinha ali 11 para 12 anos de idade. Fui morar na casa da minha avó materna. Então morava eu, minha avó e meu avô, né? E meu avô, ele bebia muito, cara. Bebia muito, teve um derrame. E ele era mestre de obras, ele trabalhava com construção.
E depois que ele teve esse derrame, ele ficou impossibilitado de trabalhar na construção civil. Então ele abriu um bar. E, pô, era engraçado, né? Porque ele já entendia muito de bar, né? Como ele era muito pinguço. Ele entendia já de bar. E assim, o bar dele era um sucesso. Era embaixo da casa da minha avó. E, pô, eu continuei trabalhando, vendendo bala, vendendo eletrônico, vendendo palheta de limpar vidro de carro no Farol. E aí meu avô teve o segundo derrame dele. Ele teve mais um derrame. E nesse segundo derrame ele ficou totalmente arrasado e muito impossibilitado de tudo. A família da minha mãe é uma família pernambucana. Então meu avô era aquele pernambucano raiz mesmo, aquele cara durão, bem durão e um cara especial demais na minha vida. E meu avô, ele teve que fazer fisioterapia e naquela época ele não conseguia nem para fisioterapia, não conseguia ir, né, pegar um ônibus e ir. E tinha um tio meu, filho dele, que morava na mesma rua, tinha um carro e não fazia questão nenhuma de levar meu avô pro pai dele pro tratamento, cara. E era muito doloroso aquilo pra família em si. E eu já me sentia muito deslocado, muito peixe fora d'água, porque a minha família praticamente não tinha mãe, meu pai já tinha abandonado, então já vinha daquela luta, meu avô impossibilitado, até que um dia eu fui pra escola e quando eu voltava da escola eu ia direto pra casa, deixava meu material e ia vender bala. O meu avô virou pra mim e falou: Alex, ó, hoje você não vem pra casa, vai direto trabalhar, porque eu vou no médico, um amigo meu vai vir me buscar e eu vou pedir pra arrumar alguma coisa aqui em casa. Ele falou alguma coisa de construção e vai estar sujo, não vem. E assim, eu tô traduzindo, porque ele tinha até dificuldade de fala, de poder se comunicar. Uhum. E aí eu acatei e fui, cheguei na hora que a minha avó ela retornava do trabalho dela, ela também trabalhava de faxineira. Ela retornava do trabalho dela por volta de umas 5h30 da tarde, 6 horas. Eu fiquei esperando minha avó. Eu tinha deixado a chave do portão em casa, que meu avô pediu. Que ele falou que era pra deixar pro pessoal que ia arrumar a casa. E aí, quando a gente entrou, meu avô tinha se suicidado, cara. Ele tomou vários remédios e se matou. E quando a gente abriu a porta, eu vi meu avô lá morto, cara. E foi uma coisa bem chocante, porque eu adorava meu avô. E aí eu fui meio que tendo uma contagem regressiva das pessoas da minha vida, cara.